convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando a solenidade da Sagrada Família, ainda em clima de Natal. E o texto que a liturgia da palavra nos apresenta no Evangelho é o episódio da perda e do encontro do menino Jesus no templo. Todos os anos, Maria e José iam ao templo para as festas da Páscoa. E quando Jesus tinha 12 anos, eles foram e voltaram. Depois das festas da Páscoa, Maria e José voltaram em caravana, como sempre faziam. A distância entre Jerusalém e Nazaré é 120 quilômetros. Mais perto do que daqui a Foz do Iguaçu, não é? Para ir de carro é um pulinho, mas para caminhar a pé é muita coisa, não? Então, naquele tempo, obviamente, se andava a pé, em caravanas. Então, Maria e José regressaram depois da Páscoa, né, com a sua caravana, com o grupo de peregrinos que sempre vinham. E depois de um dia de caminhada que notaram que o menino Jesus não estava com eles. E procurando entre parentes e conhecidos, né? Quem sabe, né, com 12 anos, é um piazinho esperto já, né? Quer ir com os outros. Quem sabe está com os filhos, com os meninos, né, das outras famílias. E não encontraram. Então voltaram ao templo. E depois de 3 dias é que encontraram o menino Jesus conversando, né, com os mestres da lei no templo, especialmente por ocasião da Páscoa, das festividades do templo. Os mestres da lei ficavam assim nas portas, catequizando as pessoas, ensinando a palavra de Deus. E o menino Jesus ficou ali,
fazendo perguntas, né, sobre as Escrituras. E quem o ouvia ficava maravilhado com as respostas que ele dava. E quando Maria e José encontraram o menino Jesus, Maria lhe dá uma bronquinha, né? Filho, por que fez isso conosco? Eu e teu pai estávamos aflitos procurando você. E ele dá uma resposta enigmática. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Maria não compreendeu esta palavra, mas conservou-a meditando em seu coração. E fala que eles voltaram a Nazaré e o menino Jesus era obediente e crescia em idade, graça e sabedoria. Com essa passagem, o Evangelho quer nos dizer que Jesus veio fundar uma nova família na terra. Ele é aquele que se ocupa das coisas do Pai. E ele veio formar de fato uma sagrada família. E a sagrada família que ele veio fundar não era simplesmente ele, Maria e José, mas é toda a comunidade cristã que ouve a palavra que ele anuncia, que vive em comunhão com ele. E essa palavra é sempre um desafio, como foi um desafio para Maria, porque a palavra do Evangelho, nós nunca não a entendemos totalmente, ela sempre nos desafia a ir mais adiante, e ela nos desafia a sermos diferentes de nós mesmos, a nos deixarmos transformar por ela, para que ela nos conduza para onde ela mesma nos levar. E isso é participar da família sagrada, a família santa, que é toda a comunidade cristã. Todos nós, fiéis batizados, né, formamos a sagrada família do Senhor, né, chamados a viver da sua palavra. E de fato um dia ele disse assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que o escutavam a palavra que ele anunciava, disse assim: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todos aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Nós somos então chamados a formar essa sagrada família, mas nós precisamos começar de casa, não? Não é fácil pertencer a essa sagrada família, isso é praticar a palavra do Senhor, e a gente tem que começar de casa. Às vezes a gente pensa assim: não, eu sou bom com os de fora, basta em casa de qualquer jeito. Não, é de casa que se começa, e nós ouvimos a primeira e a segunda leitura. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, ele falando, né? Olha, dizendo: maridos, né, não sejam grosseiros com suas esposas. Esposas, sejam solícitas com seus maridos. Isto é, o Evangelho, a prática da palavra para pertencer à Sagrada Família tem que começar em casa. Marido e mulher, pai e mãe, têm de saber se tratar bem, de se dirigir um ao outro com gentileza, né, de ter uma boa convivência, porque isso é a primeira educação dos filhos. A criança que ainda não formou a sua consciência, como é que ela aprende? Vendo os pais. Se os pais têm atitudes, né, boas, né, se tratam bem,
Se tratam um ao outro com gentileza, se sabem cultivar a boa convivência, então o que os filhos vão aprendendo? Essas atitudes. Olha, a gente tem de tratar bem as pessoas. Se ao contrário, marido e mulher, né, sempre se dirigem ao outro aos gritos, são agressivos no falar, ou Deus o lhe guarde ainda com se acontecer por atitudes, o que vai ensinar para a criança? É assim. Quando alguém me diz coisas que eu não gosto, eu posso soltar os cachorros, né? Posso falar todos os palavrões, todos os xingamentos. É isso que a criança vai aprendendo. Então, pai e mãe não podem esquecer, não? Marido e mulher não podem esquecer que eles são os primeiros catequistas de seus filhos, os primeiros evangelizadores. E a evangelização, a vivência do Evangelho começa em casa. E também é dito aos filhos, não? Seja obediente a seus pais. Não? A primeira leitura dizia, olha, quando seu pai estiver idoso, já perdendo a lucidez, não? Estiver dizendo coisas atrapalhadas, né? Fora do sentido, ou atitudes inconvenientes, até agressivas, né? Muitas vezes acontece, né? Por estar assim, já fora da memória, às vezes, palavras agressivas, né? Podem acontecer, né? A pessoa, né, que está assim, já sem a lucidez, pode dizer palavras muito agressivas, coisa que nunca tinha dito antes, pode dizer num momento assim. Nesse estágio da vida, os filhos têm de saber relevar, né? Não, meu pai não era assim, não, minha mãe não era assim, é agora a idade, então eu tenho de relevar essas atitudes, né? E tratá-lo bem ou tratá-la bem. Né? As dificuldades não são motivos para o abandono, não são motivo para o pouco caso, né? Não é motivo para o afastamento. Agora, né, que realmente perdeu a lucidez ou não tem mais aquela validade que tinha antes, é agora que eu tenho de provar o meu amor, a minha filiação, né? Sabendo contornar as situações e conduzi-las bem. É isso que a liturgia da palavra nos ensina. Somos chamados a ser a sagrada família do Senhor, aqueles que se nutrem da sua palavra. E isso tem de começar em casa, porque se a gente não começar em casa, para fora também não vai ser diferente. Quem trata mal os de casa também não vai saber tratar bem quem é de fora. Vamos aprender a coerência do Evangelho, pedir ao Senhor que nos inspire, que nos ilumine, para que de fato sejamos membros dignos da sua família sagrada que Ele veio formar na terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e